No Saber Direito desta semana, você aprenderá sobre a execução trabalhista com o professor Alexandre Amui. Durante as 5 aulas, vão ser abordadas a liquidação de sentença, a execução de sentença, o IDPJ e esclarecimentos sobre questões que geram muita discussão na área trabalhista. A aula 1 começa agora. Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite. Eu sou Alexandre Amui e estarei com vocês aqui no Saber Direito, no STF, para falarmos um pouco sobre o processo do trabalho, em específico a questão que envolve execução. Eu sei que para você que estuda o direito do trabalho, processo do trabalho, para você que está aí na porta da advocacia, no exame da OAB, ou para você que não gosta de nada disso e quer um concurso público, a execução é um assunto que traz relevante dor de cabeça. Por quê? Porque ela tem detalhes muito específicos, seja em relação à própria legislação trabalhista, seja em relação à aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, ou mais ainda, seja em relação à não aplicação do Código de Processo Civil de forma subsidiária. Então é muito comum que o aluno, que o advogado, que o praticante do direito, ao encontrar com a execução trabalhista, ele passe algumas raivas, ele tem algumas dúvidas e espero eu poder sanar com vocês essas dúvidas nesses blocos que nós gravaremos aqui em relação ao processo de trabalho e execução trabalhista. Vamos lá? Pessoal, quando nós falamos em execução trabalhista, é muito importante nós entendermos que não estamos apenas executando a sentença. É o primeiro erro básico que se comete quando você parte, por exemplo, para a resolução de questões que envolvem a execução trabalhista. E nós também não podemos, de uma certa forma, chamar a execução trabalhista apenas de cumprimento de sentença em razão das especificidades desse processo de execução. Então, quando alguém lhe falar execução trabalhista, pense em várias hipóteses. Quais são elas? Primeira hipótese, você executa a sentença transitada em julgado. Então, estamos aí diante de uma execução definitiva. Lembre desse nome para a nossa aula de agora e para os blocos subsequentes. Quando nós falamos em uma sentença não transitada em julgado, estamos diante, então, de uma execução provisória. Aquela execução provisória, ou a execução provisória que nós falamos que ela passa o melzinho na boca e pode ter um proveito interessante ao final, ou passa aquele melzinho na boca que fica amargo se você tiver um recurso da parte contrária que reverte a sentença. Então, eu particularmente, eu utilizo o cumprimento provisório de sentença em raríssimas hipóteses, até para evitar esse transtorno, né? De, nossa, 200 mil, 300 mil e de repente você vê uma sentença totalmente reformada. Então, definitiva, sentença transitada em julgado. Provisória, sentença ainda não transitada em julgado. Agora, também caberá a execução em outras hipóteses que nós utilizamos no processo do trabalho para executar um acordo trabalhista judicial não cumprido, executar um acordo extrajudicial homologado na Justiça do Trabalho não cumprido, executar aquele acordo que nós pactuamos nas comissões de conciliação prévia. Se você não conhece a comissão de conciliação prévia, dê uma lida nos artigos 625A e seguintes da CLT. Essa comissão de conciliação prévia, ela é instituída pela empresa ou pelo sindicato para promover justamente o acordo, a conciliação, que é a função básica que nós buscamos no direito do trabalho, a conciliação entre o trabalhador e a empresa. Então é muito comum termos essas CCPs ou comissões de conciliação prévia em sindicatos. Então você chega lá e entabula um acordo. Os sindicatos bancários têm muito disso. Entabula um acordo em relação às horas extras, por exemplo, daquele bancário. E aí o banco não paga. Você pode executá-lo no judiciário trabalhista em um processo de execução. Também executamos no processo do trabalho eventuais TACs, né?
termos de ajustamento de conduta pactuados com o Ministério Público do Trabalho. E aí o Ministério Público do Trabalho percebe que a empresa, por exemplo, ou a pessoa natural que fez o TAC, que entabulou o TAC, não cumpriu aquele acordo, não cumpriu aquela transação estabelecida, ele executa aquilo no processo do trabalho, na Justiça do Trabalho, certo? Então, muita atenção a esses detalhezinhos, porque eu vejo alguns concursos públicos em que isso é cobrado em prova da OAB, e o aluno sempre precisa estar atento a esses mínimos detalhes, certo? Agora, minha querida, meu querido, uma prática que tem entrado em desuso é o uso do cheque. Se, porventura, um empregador paga o empregado salário, férias, verbas rescisórias com um cheque, ele está portando um título executivo extrajudicial. Esse título não é cumprido, ou seja, o empregador entrega o cheque, mas não há saldo suficiente para a sua compensação. O que eu faço com esse cheque? Você poderá executá-lo na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque é um título executivo extrajudicial, certo? Decorrente de um contrato de trabalho. Então, a todo e qualquer título extrajudicial que você esteja pensando agora, que decorra daquela relação de emprego, daquela relação de trabalho mais específica, poderá ser executado o título na Justiça do Trabalho, utilizando esse processo de execução que nós estudaremos. Então, fique atento para suas provas e para a sua advocacia em relação a esses detalhes. Amui, mas por que você fala isso? Falo isso porque eu já vi diversos casos em que a pessoa executa aquele título na Justiça Comum. Como que você executa na Justiça Comum um título que decorre daquela relação de trabalho, daquela relação de emprego? Então, não faça isso. Vamos ganhar dinheiro da forma correta, ok? Beleza? Agora, quando nós falamos em execução, nós precisamos ter aquele procedimento de início, né? Eu preciso iniciar a execução. Por muitos anos, a execução ela se iniciava por ato do próprio magistrado, de ofício. Então, transitava em julgada a sentença, já dava início à execução e vida que segue. Eu até brinco, né? Até pouco tempo atrás, o processo de execução para advogado, exceto quando não havia bens ou valores, né, para cumprimento da obrigação, o processo de execução para advogado era mais tranquilo. Por quê? Transitava em julgado, a secretaria já dava início, o magistrado já dava prosseguimento e vida que segue. E mete o pau, desculpa o termo. Agora, quando veio a reforma trabalhista, a Lei 13.467, lá de 2017, nós tivemos uma singela modificação em que a execução terá início por meio de requerimento das partes, então, parte credora e parte devedora, certo? Ou de ofício. De ofício quando? Quando houver o ius postulandi. E eu tenho certeza que você se lembra do ius postulandi. É quando a parte, ela pode postular em juízo, ou seja, pode ajuizar uma ação sem estar ali representada por um advogado. E aí, para você concurseiro, para você OABeiro, fique atento porque o ius postulandi no direito processual do trabalho, ele é mais amplo do que acontece, por exemplo, lá nos juizados especiais cíveis, em que tem um determinado valor. Aqui não. O valor da causa não proíbe ou não prejudica o uso do ius postulandi. Então, você pode ter uma ação de 100 mil, de 200 mil com o ius postulandi. Algumas questões mais específicas não admitirão esse ius postulandi. O mandado de segurança, as tutelas cautelares que eventualmente sejam propostas, recursos para o TST, a homologação de acordo de título extrajudicial ou homologação de acordo extrajudicial, são hipóteses em que não se admite o ius postulandi. Então, só para relembrarmos, o início da execução pode ser feito por requerimento das partes, exequente e executado. Amui, executado? Isso mesmo. O executado pode apresentar a planilha e já buscar a satisfação daquele crédito, e aí a parte exequente é quem deverá tomar o papel de observar os cálculos para analisar se eles estão corretos ou não.
ou de ofício, pelo magistrado, quando ocorrer o ius postulante. Alexandre, mas na prática eu observo muito juiz iniciando a execução de ofício. Aí a questão prática, é questão que às vezes foge ao nosso controle. Nos termos da lei, essas são as regras que nós devemos observar. Belezinha? Então fique atento, principalmente quando você for responder uma questão de concurso público, uma questão de OAB. Agora, minha querida, meu querido, quando nós falamos em execução, a nossa mania é pensar que a execução já começa com buscar dinheiro, buscar valores, bens, acabar com a vida do devedor. E não é bem assim. A execução, o primeiro passo dela, após o requerimento, é a sua liquidação. Então, eu realizarei a liquidação da sentença. Lembre-se desse termo, tá? Liquidação da sentença. A sentença, para ser liquidada, obviamente, é aquela sentença ilíquida. Parece meio óbvio, mas tem gente que às vezes não observa isso. Amor, mas como assim? Simples. Na prática, alguns magistrados têm adotado a publicação da sentença já líquida. O que eles fazem? Eles encaminham a minuta da sentença para a contadoria do tribunal, a contadoria elabora os cálculos, o juiz publica a sentença já com os cálculos. Ou seja, você tem uma sentença liquidada. E a jurisprudência fala o seguinte, olha, se a sentença já vier líquida, a parte perdedora, a parte sucumbente, ao recorrer, deverá impugnar os cálculos, sob pena de preclusão. A parte vencedora, ou não sucumbente, caso não concorde com os cálculos, deverá recorrer, nem que seja apenas em relação aos cálculos, sob pena de preclusão. Então, quando nós falarmos em sentença líquida, cuidado com esse detalhezinho. Junto com o seu recurso ordinário contra a sentença, artigo 895, inciso 1 da CLT, se ela for líquida, a parte tem o dever, caso queira, é meio estranho falar assim, né? Tem o dever de já impugnar os cálculos. Não impugnou os cálculos naquele recurso ordinário, precluiu, e aí lá na frente, quando começar a execução, não cabe mais a rediscussão desses cálculos em razão da coisa julgada. E aí entra um detalhezinho muito importante. Se nós falamos em liquidação de sentença, nós precisamos lembrar da imutabilidade da sentença em relação aos seus termos, ao comando sentencial, certo? E respeito à coisa julgada. Então, na liquidação, eu não vou buscar coisas que não foram deferidas ou alterar coisas que já foram deferidas, salvo, com muita cautela, quando determinado assunto é declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, certo? E aí eu preciso observar, por exemplo, se quando o STF declarou aquilo inconstitucional, se houve alguma modulação de efeitos. Lá na frente nós falaremos sobre a questão de juros e correção monetária. É um exemplo interessantíssimo sobre esse assunto, certo? Então, a liquidação respeita a coisa julgada e a imutabilidade daquela decisão. Minha querida, meu querido, então, com base nisso, quais são as hipóteses de liquidação? Nós temos hoje, na CLT, uma redação um pouquinho distinta do que ocorre no Código de Processo Civil, 3 modalidades de liquidação. A liquidação por cálculo, a liquidação por arbitramento e a liquidação por artigos. A liquidação por artigos, ela está em desuso. Raramente você observa alguém se valendo dessa modalidade de liquidação. Por quê? Porque a liquidação por artigos, ela decorre da necessidade de se provar o quantum a parte tem direito. Valor, as quantias. Então, lá no procedimento, no processo cognitivo, eu discuti os itens, as matérias, mas não foi possível delimitar o quantum. Essa delimitação, ela poderá ocorrer nessa liquidação por artigos, inclusive com a oitiva de testemunhas, produção de provas. Então, dentro do processo de execução, você terá um outro processozinho para delimitar esse quantum ou delimitar
esses valores. O que tem acontecido? Essa liquidação por artigos tem sido utilizada apenas quando há a hipótese de parcelas vincendas, ou seja, um eventual dano material de um trabalhador que sofreu um acidente, por exemplo, que no transcorrer do processo ele continuou a ter despesas em razão do acidente de trabalho sofrido. Porque você não vai esperar acabar todas as despesas, todos os tratamentos para ajuizar a ação, até porque corre risco de uma prescrição. Então, quando você ajuiza a ação, você tem lá R$10.000 de despesas. No transcorrer da ação, essa despesa aumenta, ou podem aparecer novas situações decorrentes daquele acidente de trabalho. Exemplo, quando você ajuizou, o seu dano material era apenas com os procedimentos cirúrgicos ou tratamentos realizados. No transcorrer da ação, em razão de talvez um agravamento ou progressão daquela doença, houve necessidade de uso de medicamentos de alto custo, por exemplo. Então, você realiza aquela liquidação por artigos para comprovar esses fatos e receber isso no processo de trabalho, mesmo que já tenha transitado em julgado. Mas observe, foi reconhecido o dano material e você agora o executa. Belezinha? Tranquilo? Tranquilo. Agora, quando você fala em liquidação por cálculo, é aquela mais tranquila, né? A parte exequente ou a parte executada apresenta um cálculo. Não sendo possível, remete-se à contadoria. E aí, pessoal, é algo muito ímpar de cada tribunal. Então, eu atuo em alguns tribunais distintos Brasil afora e cada um tem a sua peculiaridade. Então, um dos tribunais que eu advogo, lá no TRT2, a maioria dos juízes determina que a parte exequente apresente os cálculos. E aí inicia a discussão sobre eles, né? Já nos outros tribunais, a exemplo do TRT18, TRT10, ocorre o inverso. Transita em julgado, a parte dá início à execução e o juiz já envia o processo à contadoria para que a contadoria possa ali liquidar aqueles valores, certo? Agora, tratando-se de cálculo complexo, cito um exemplo concreto lá do escritório, nós ajuizamos uma ação para um sindicato, cobrando de uma instituição de ensino a progressão horizontal, alegando que desde 2006, 2005 aproximadamente, não há a progressão horizontal, embora prevista em seu regimento interno. Houve êxito, agora, transitou em julgado, 2023, iniciará a execução. O grande detalhe é, imagina você analisar vacância de cargo, a progressão horizontal individual, progressão horizontal em cadeia, ou seja, eu saio de assistente 1 para assistente 2. Então, se eu sair de assistente 1 para assistente 2, alguém tem que entrar no assistente 1. Cadeia. Vagou o cargo de assistente 1, então alguém entra no assistente 1. Essa progressão, ela é complexa. Envolve uma análise de uma tonelada de documentos, desde 2005, 2006 até agora. O que eu faço? Nomeio um perito. Em razão da complexidade desses cálculos, essa liquidação será feita por arbitramento. Professor, mas espera aí. Se eu nomeio um perito, significa dizer, então, que eu não posso discutir os cálculos? Não foi isso que eu disse. Eu disse que, por se tratar de cálculos ou de matérias mais complexas, e havendo divergência entre as partes, nomeia-se um perito para que esse perito possa elaborar a sua conta de liquidação. E é esse termo que eu quero que vocês relembrem ou se lembrem nas nossas aulas. Iniciou a liquidação por cálculo, por artigos ou por arbitramento, teve início. Apresentados os cálculos, nós chamaremos de contas de liquidação. Amui, mas eu sou obrigado a concordar com esses cálculos, seja ela apresentada pelo exequente, pelo executado, pelo perito, eu sou obrigado a concordar com os cálculos? Obviamente que não. Obviamente que não. Você pode apresentar discordância em relação aos cálculos ali formulados. O grande detalhe, e o que eu preciso que vocês tomem cuidado, é em relação à forma, é em relação ao prazo. Quando você pega, anotem aí, artigo 879 da CLT, ele estabelecerá para você algumas diretrizes. Primeira diretriz,
o judiciário trabalhista, ele só pode executar as contribuições previdenciárias que decorram das suas sentenças ou acordos. As contribuições previdenciárias que tiveram origem no transcurso do contrato, elas serão executadas na Justiça Federal pelo INSS, pela União Federal, certo? O Judiciário Trabalhista executa as contribuições previdenciárias que tiveram origem na sua sentença ou no seu acordo. Isso será discutido na liquidação. Então, por exemplo, imagine que você é uma entidade filantrópica. Tem lá o cadastro do SEBAS, que é o cadastro correspondente às entidades filantrópicas. Nesta hipótese, você tem isenção de contribuição previdenciária. Ou, o termo correto, uma imunidade, com base no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, certo? Então, se tem cálculo de contribuição previdenciária e é uma entidade filantrópica, tem que recalcular, certo? Não, na verdade, eu sou aderente do Simples Nacional. Se você pertence ao Simples Nacional e tem contribuição previdenciária patronal e lá no anexo 4 não há incidência de contribuição patronal para você, então você tem que impugnar o cálculo. Falar, ó, contribuição previdenciária está errada. Eu quero o seu recálculo, quero a sua reanálise. Certo? E a própria União pode não concordar com os cálculos. Falar, ó, peraí, olha aqui, reconheceu 700 mil de verba trabalhista, está calculando aqui 30 mil de contribuição previdenciária, está errado. Tem alguns processos nossos que a União veio e interveio. Falou assim, ó, peraí, o trabalhador ganhou tanto, o cálculo aqui está errado. Teve um caso nosso de um cliente que a contribuição previdenciária devida pela empresa aumentou de aproximadamente 80 mil para 190 mil, mais do que o dobro, certo? Quem participou disso para poder discutir os valores? A União Federal, quando ela é intimada daquela liquidação de sentença. Aí, no prazo de 10 dias, ela vai lá e manifesta-se em relação aos valores. Agora, os réis mortais, né, exequente e executado, o que o artigo 879, parágrafo 2º fala? Terão o prazo comum de 8 dias para impugnar a conta de liquidação, certo? Prazo comum de 8 dias para impugnar a conta de liquidação. E aí, minha querida e meu querido, não preciso nem relembrá-los. O artigo 775 da CLT fala que os prazos no processo de trabalho são contados em dias úteis. Se eles são contados em dias úteis, a impugnação à conta de liquidação será no prazo comum de 8 dias úteis, conforme estipula o artigo 879, parágrafo 2º da CLT. Amui, e o que eu discutirei nesta impugnação? Você discutirá cálculo. Você impugnará especificamente o cálculo. O cálculo respeitou o comando sentencial? Passo importantíssimo. Por quê? Porque é muito comum, processos grandes, processos volumosos, a perda do raciocínio, a perda de assuntos, né, por quem faz o cálculo. Processo lá de 4 mil, 5 mil páginas. E aí o indivíduo, ao realizar os cálculos, não observa que a sentença foi parcialmente reformada por decisão do Tribunal Regional do Trabalho, ou que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho foi parcialmente ou totalmente modificada pelo Tribunal Superior do Trabalho. E aí ele faz o cálculo sem observar essas modificações. É comum, isso acontece demais. Você impugna. Olha, o comando sentencial é esse. Apresenta para o magistrado qual foi o comando sentencial que transitou em julgado. E aí pede o refazimento das contas de liquidação para atender o que foi determinado. Juros e correção monetária. Quando você fala em juros e correção monetária, nós precisamos lembrar que o STF recentemente decidiu essa matéria. E o que o STF falou? O STF falou o seguinte, olha, a taxa referencial, a TR, ela é inconstitucional para a correção
de débitos trabalhistas. E o STF já englobou nessa análise, lá no tema 1119, depois dá uma lida nele, tema 1119, o STF englobou nessa análise também os juros e fez um pacotão. Falou o seguinte, olha, a TR é inconstitucional, por ser inconstitucional, aplica-se a Selic. E como a Selic já tem a atribuição de juros, exclui-se os juros de 1% ao mês, que são fixados pelo Código Civil para as relações contratuais. Então, observe. O STF falou o seguinte, quando for liquidar a sentença trabalhista, seja por artigo, por arbitramento ou por cálculo, é importante observar que os juros e correção monetária, a partir de agora, obedecem à taxa Selic. Então, até a data de ajuizamento, eu tenho uma relação contratual, Código Civil. Então, aplica-se IPCA-E, com base nos dados divulgados pelo Poder Público, então correção monetária pelo IPCA-E, mais juros de 1% ao mês. Até quando? Até a data de ajuizamento da ação. Após o ajuizamento da ação, então, aplicar-se-á a Selic. Essa foi a determinação do Supremo Tribunal Federal no tema 1119. E aí você, que assistiu à aula e foi conferir essa informação, deve ter verificado que o STF modulou os efeitos da decisão e falou o seguinte, olha, as sentenças, decisões já transitadas em julgado, que tenham fixado juros e correção monetária, de outra forma, deverão ser respeitadas, em respeito à coisa julgada. Então, tecnicamente, o STF falou assim, ó, não vem com ação rescisória para rediscutir questões de correção. Por quê? Se já houve trânsito em julgado e se aquela sentença já determinou a forma de cálculo de juros e correção monetária, ela prevalece. Agora, sentença não transitou em julgado. Ou o processo em trâmite, o que o STF falou? A partir de agora, IPCA-E mais 1% ao mês até a data de ajuizamento, Selic após a data de ajuizamento. Amui, mas espera aí, é possível que uma sentença não tenha fixado os índices para correção monetária? Sim, é possível. Existem vários casos em que o magistrado condena a parte ao pagamento de juros e correção monetária, mas não estipula as regras em relação a eles. E como, de uma certa forma, a advocacia estava tão acostumada com o uso do Código Civil, a aplicação de TR ou IPCA, né, e aí tinha discussão qual das duas, mais 1%, então ninguém nem debatia muito isso, a não ser as empresas. As empresas ficavam debatendo o IPCA-E ou a TR, certo? Agora, quando veio a decisão do Supremo Tribunal Federal, que fez um apanhado geral do assunto, as partes agora, menos ainda, observarão esses regramentos. Por quê? Porque a regra é clara. IPCA-E mais 1% até o ajuizamento, após o ajuizamento, taxa Selic, certo? Então, o que eu quero que você se lembre, lá na sua prova, lá na sua advocacia, do que foi definido pelo STF no tema 1119, em especial na modulação dos efeitos. Então, se você está tendo lá um processo, uma execução trabalhista, que a empresa impugnou, falando, ó, excelência, tem que aplicar a Selic, você vai apresentar uma contraminuta àquela impugnação, falando o seguinte, ó, excelência, ok, o STF decidiu isso mesmo. Só que, nesse caso, a sentença fixou IPCA-E mais 1% ao mês e transitou em julgado. Transitou em julgado antes da decisão de modulação dos efeitos do STF, então, nesta hipótese, aplica-se a sentença. IPCA-E mais juros de 1% ao mês. Agora, se você está pelo lado da empresa e você observou que a liquidação trouxe juros e correção monetária da forma antiga, e a época do trânsito em julgado
já tinha decisão do STF, então você tem que impugnar. Falando, olha, excelência, requer a aplicação nos cálculos do tema 1119 do Supremo Tribunal Federal, certo? Isso é importantíssimo para que você não perca valores, obviamente, e para que você não perca o time. Porque, como eu disse, a impugnação à conta de liquidação, ela tem um prazo de 8 dias úteis, comum entre as partes, quando os cálculos são apresentados, certo? Agora, Alexandre, eu não impugnei os cálculos. E eu fiquei sabendo, estou dando uma lida aqui, que lá na frente tem uns embargos à penhora, tem uns embargos de execução. Posso ficar tranquilo? Não, não há nenhuma tranquilidade nisso. Se você não impugna os cálculos nesse momento, ocorre o que nós chamamos de preclusão. Já era, acabou, porque você optou por não impugnar. Lembro de um caso concreto, interessantíssimo, em que a parte ela obteve êxito de quase tudo na sentença e no tribunal houve uma reforma parcial de alguns itens. Então, houve uma reduzida de direito, uma redução de direitos. Quando houve a liquidação, o calculista fez aquilo que eu falo para vocês. Ele inseriu nas contas de liquidação as verbas deferidas na sentença. Ele esqueceu de analisar os termos do acordo, do acórdão, da decisão do TRT. Reformou totalmente? Não. Houve uma reforma parcial. Só que aquela reforma parcial deveria ser observada. A empresa não impugnou os cálculos no momento oportuno. Ao não impugnar os cálculos no momento oportuno, ocorreu o quê? A preclusão. E aí, quando nós chegamos lá na frente, na fase de penhora, na fase de satisfação do crédito, veio a empresa, nos embargos, impugnou os cálculos. Aí eu lembro até que a advogada assistente do escritório falou assim, doutor, acho que eles estão certos, eles vão reformar isso daqui. E aí, a época, né, quando você analisa só por ouvir, né, eu analisei e falei assim, ixi, é mesmo. Eles têm total razão. Então, vamos procurar algum defeito, eu sempre falo isso. Então, se não tem, se o fundamento apresentado ali não tem algum equívoco, nós precisamos encontrar erros técnicos. Falei, vamos procurar erros técnicos. Comecei a manusear o processo, falei, opa, peraí, achei o erro. Apresentou a conta de liquidação, as partes foram intimadas. A parte executada quedou-se inerte, ou seja, não fez nada. Se ela não fez nada, precluiu. Virei para a advogada assistente e falei o seguinte, você vai fazer uma contraminuta a esses embargos, uma impugnação a esses embargos, falando que ocorreu a preclusão em razão da não impugnação no prazo estipulado por lei. Qual foi o resultado? Resultado positivo. Por quê? Porque essa é a determinação da CLT hoje. Então, para você que faz prova de OAB, para você que faz concurso público ou para você que está na advocacia, muito cuidado com a questão de prazo. Eu falo que o advogado ele perde a dignidade, mas ele não pode perder prazo. Por quê? Porque a perda de prazo, ela resultará num prejuízo que nós não queremos correr, que foi desse caso que eu contei. Um cálculo que seria de 50 mil, 60 mil, foi liquidado e executado em 140 mil. Como você justifica para o cliente que isso ocorreu porque você não observou o prazo estipulado pelo artigo 879, parágrafo 2º da CLT? Complicado, né? Então, muito cuidado. Agora, essa conta de liquidação, após apresentadas as impugnações, e aí como é que funciona? Vem a conta de liquidação, valores, hoje utiliza-se o PJE Calc, né? É até interessante que vocês sempre procurem se atualizar em relação ao PJE Calc. No começo ele é complexo, depois ele, na minha opinião, ele torna-se uma ferramenta muito viável de trabalho, permite com que você, na condição de advogado, consiga entender com mais exatidão os valores, o que você está pedindo. Então, é uma ferramenta muito interessante, complexa, porém interessante, certo? Então, os cálculos são apresentados com base no PJE Calc. As partes são intimadas para impugnar, apresentam suas impugnações e aí
são intimadas as partes para contraminutar as impugnações, respeitando sempre o contraditório e ampla defesa. Fique de olho nisso, tá, gente? Fique de olho nisso. Por quê? Porque no processo de trabalho, as nulidades só serão reconhecidas ou assim tratadas quando houver manifesto e comprovado prejuízo às partes. E o cerceamento de direito de defesa é uma das hipóteses de nulidades, tá? Então, fique de olho. A parte impugnou, há necessidade de se intimar para contraminutar, usar o contraditório e ampla defesa. Apresentou, também no prazo de 8 dias, prazo, aí depende quem impugnou, quem não impugnou, né? Mas se ambas as partes impugnaram, prazo comum de 8 dias para a contraminuta. A partir daí, o magistrado, a magistrada, proferirá uma decisão que julga as contas de liquidação, uma decisão que homologa as contas de liquidação. Quando o magistrado tem dúvidas em relação às impugnações apresentadas, o que ele faz? Ele remete o processo novamente à contadoria ou a um perito, depende do caso, e solicita a análise das impugnações. Se a própria contadoria reconhece o erro, fala, não, realmente está errado, e refaz os cálculos, aquele cálculo volta para o magistrado, e aí o magistrado homologa com base naquilo que foi fundamentado pela contadoria. Ou não, porque o magistrado também não está adstrito ao parecer daquele perito, ao parecer daquela contadoria, para proferir a sua decisão. Então, recepcionei. Opa, peraí, essa impugnação aqui tem fundamento. Mando para a contadoria. A contadoria fala, não, é assim mesmo. O magistrado retoma o processo e fala, não, realmente isso aqui está errado. Então, determina o refazimento dos cálculos e os homologo com base nisso. Ok. Homologou os cálculos. Decisão judicial. As partes serão intimadas dessa decisão judicial. A pergunta que eu faço é, cabe recurso contra essa decisão? A resposta é não. Não cabe recurso. Por que não cabe recurso? Porque nós estamos diante de uma decisão de natureza interlocutória. Então, aqui o magistrado apenas homologou o cálculo apresentado pela parte, pela contadoria ou pelo perito. Ele apenas decidiu que, a priori, aqueles cálculos estão corretos. Daquela decisão ou contra aquela decisão, não cabe recurso de imediato. E aí, minha querida, meu querido, é importante nós lembrarmos da própria CLT. A CLT, ela fala que contra as decisões interlocutórias não caberá recurso de imediato. Então, você já deve ter ouvido falar do agravo de instrumento. O agravo de instrumento no processo do trabalho, ele só é utilizado para destrancar recurso. Ou seja, eu interpus um recurso e o juiz negou seguimento ao recurso, interpus um recurso e o TRT negou seguimento ao recurso. Então, eu utilizo o agravo de instrumento para destrancar aquele recurso, ou seja, tirar ele dali das mãos do juiz que negou seguimento e levar para o tribunal que analisaria os fundamentos do recurso principal. Então, por exemplo, você interpôs um recurso de revista. Recurso de revista, ele é interposto nos termos do artigo 896 da CLT perante a presidência do Tribunal Regional do Trabalho. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho fala, esse recurso aqui está errado, por isso, isso, não pré-questionou, não utilizou os recortes necessários, os fundamentos não permitem a admissão do recurso de revista, nega o segmento. Qual a sua saída? Agravo de instrumento. Agravo de instrumento em recurso de revista para que o TST possa analisar se os requisitos daquele recurso de revista estão realmente preenchidos ou não. Inclusive, analisar a questão da transcendência, que aí, quando vocês tiverem uma aula sobre recurso de revista, será melhor explicado para vocês. Certo? O que eu estou querendo dizer? Lembra disso, para o seu concurso público, para a sua prova do OAB, para a sua advocacia. Contra as decisões interlocutórias, não cabe recurso de imediato.
E aí, pessoal, nós escutamos algo desde o primeiro período da faculdade, que é o seguinte, olha, o mandado de segurança é um remédio constitucional utilizado para se garantir direito líquido e certo quando não for possível a impetração de habeas corpus ou habeas data. Ok. Então, ele é um remédio constitucional para corrigir ofensa a direito líquido e certo da parte. E os tribunais há muito falam, olha, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Há necessidade de se comprovar o efetivo prejuízo a direito líquido e certo da parte. Beleza? No processo de trabalho, eu acabei de mencionar, com base no artigo 893, parágrafo 1º, não cabe interposição de recurso de imediato contra decisões interlocutórias. Posso, então, impetrar mandado de segurança? A resposta é, se houver uma ofensa a direito líquido e certo, sim. E aí eu preciso analisar o caso concreto. Não havendo, se for apenas questão recursal, questão que você realmente não concorda com os fundamentos, aí aquele mandado de segurança não é cabível. Uai, Amui, e como é que fica isso? Porque o juiz, ele homologa as contas de liquidação, me intima, eu não posso recorrer, não há uma ofensa ali direta aos meus direitos líquidos e certos, e aí? E aí que você tem de esperar o momento oportuno para rediscutir aqueles cálculos, que nós veremos nos blocos subsequentes. Agora, o mais importante, e aí aqui eu dirigirei minha palavra aos estudantes, aos concurseiros, aos OABeiros e aos advogados. Quando você se valer da ferramenta do cumprimento provisório de sentença, fique atentos, muito atento, à questão da impugnação às contas de liquidação. Por quê? Se a sentença não transitou em julgado, você pode dar início à execução? Pode. É o que nós chamamos de execução provisória. Beleza. Qual a finalidade da execução provisória? Liquidar os valores, encontrar qual é o saldo devedor e já ter uma noção ali de eventuais despesas para o executado e até mesmo para uma satisfação da dívida enquanto o processo ainda é analisado. Por quê? Porque a execução provisória, de acordo com a jurisprudência, de acordo com a própria CLT, quando você faz uma interpretação extensiva dela, a execução provisória ela vai até a penhora. Penhorou, acabou a execução provisória. Tem magistrado, inclusive, que não vai até a penhora por conta das mudanças ocorridas em 2017. E aí eu explico agora. Lá em 2017, conforme nós já falamos, apresentada a conta de liquidação, a parte, ela tem o prazo de 8 dias úteis para impugnar essa conta de liquidação. Impugnou a conta de liquidação, o juiz profere uma decisão que julga essas contas de liquidação. Ok. A partir disso, e nós falaremos nos próximos blocos, inicia-se a fase de garantia da execução ou de penhora. Penhorou, garantiu a execução, inicia-se o prazo para os embargos à execução. Não vou entrar nesse assunto ainda. O que eu quero trazer para vocês? Alguns magistrados, em razão dessa peculiaridade, eles entendem que essa execução provisória ela vai até aquela fase de decisão que homologa as contas de liquidação. Para ali. E aí o restante prosseguirá após o trânsito em julgado, com a garantia da execução ou com a penhora. Outros magistrados entendem que não. Entendem que a execução provisória ela pode ir até a penhora. Então, impugnação à conta de liquidação, decisão que julga a conta de liquidação, garante a execução ou realizam-se os atos de penhora e aí sim haverá a oposição dos embargos à execução. Então perceba, tudo que nós falamos em relação à execução definitiva também se aplica à execução provisória. Qual o grande problema da execução provisória? É justamente o fato de não se ter ainda um trânsito em julgado. E aí
faz a conta de liquidação, como eu já vi casos concretos, né? Faz a conta de liquidação com base na sentença, vem um acórdão, reforma metade da sentença, e aí você tem que refazer as contas de liquidação. Então, tem alguns processos, quando são matérias mais complexas, que realmente não vale a pena em razão do trabalho de manejar aquela execução, do trabalho de manejar aqueles valores. Não vale a pena. Já em outros processos, empresas que há uma suspeita de que ela esteja ladeira abaixo, né? Ou de que ela esteja esvaziando patrimônio, algo nesse sentido, aí vale a pena a propositura da execução provisória para você já apurar o quantum e, a partir disso, já buscar a satisfação do crédito, mesmo que seja por meio de tutela, certo? Então, fiquem atentos a esse cumprimento provisório de sentença, que é uma forma de buscar a satisfação do crédito antes do trânsito em julgado. Amor, mas espera aí, se nós falamos em trânsito em julgado ou não trânsito em julgado, eu não preciso tomar cuidado com o efeito suspensivo? Anotem isso daí para suas provas. Quando nós falamos em recurso trabalhista, eles são dotados prioritariamente de efeito devolutivo. Efeito devolutivo. O efeito suspensivo, ele somente será obtido, de acordo com a súmula 414 do TST, quando a parte comprovar o risco de efetivo prejuízo em razão de algo que ocorre no processo. Então, ele faz um pedido dirigido ao relator do recurso, ao presidente do tribunal, depende do tipo de recurso, e fundamenta, olha, eu dependo da atribuição de efeito suspensivo porque há um risco grave de lesão ao meu patrimônio, grave de lesão a direito líquido e certo meu na condição de devedor. O que ocorre nesse momento? O tribunal analisa, o relator analisa e, se ele verificar a hipótese de efetivo prejuízo, ele aplica o efeito suspensivo. Ao aplicar o efeito suspensivo, nós teremos o quê? A impossibilidade de continuar os atos executivos. Se ele não aplica o efeito suspensivo, ou seja, se o recurso ordinário, agravo de petição, recurso revista for interposto, ele só tem natureza devolutiva, ou seja, eu posso continuar os trâmites da execução por meio dessa execução provisória. Por quê? Porque não houve o trânsito em julgado, certo? E porque não há o efeito suspensivo. Então, minha querida, meu querido, sempre muito cuidado na tratativa desse assunto, tá? Liquidação, início, impugnação, prazo, conta de liquidação e natureza interlocutória da decisão. Saiba diferenciar o cumprimento provisório do cumprimento definitivo de sentença e aí eu tenho certeza que será puro sucesso, ok? Então, para a gente poder sedimentar o conhecimento, para que nós possamos alinhar aquilo que foi estudado, chegou o momento do quê? Do quiz. Chamo vocês para a resolução do quiz, para que a gente possa sair tranquilo desse primeiro módulo da liquidação de sentença. Então, vamos lá, pessoal. Quando nós falamos em processo do trabalho, quando nós falamos em execução, eu trouxe para vocês 3 questões básicas para que nós possamos estudar. Farei a leitura com vocês do enunciado das questões, certo? Sem tentar prejudicá-los em relação à análise, e após a leitura delas, daremos a resposta. Vamos lá. Quanto à execução na Justiça do Trabalho, é correto afirmar que, letra A, qualquer interessado ou juiz de ofício poderá promover a execução. Qualquer interessado ou juiz de ofício. Nós falamos sobre isso. B, é proibido ao devedor efetuar o pagamento imediato da parte que entender devida à Previdência Social. Letra C, é competente para a execução das decisões o juiz ou presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio. Letra D, somente será executado o título executivo judicial na Justiça do Trabalho. Minha querida, meu querido, olha que interessante.
Nós tivemos 4 alternativas com base naquilo que nós estudamos ou podemos entender do conteúdo. 1. Pega a letra A. Qualquer interessado. Não é qualquer interessado. São as partes. As partes. Porque senão vira uma balbúrdia o processo. Imagina uma ação civil coletiva e aí qualquer interessado dando início à execução. Vira o caos. Tanto que, quando eu tenho uma ação civil coletiva e o indivíduo quer executar de forma individual o seu direito, ele propõe um cumprimento de sentença coletivo. Ele individualmente. Aí ele busca a satisfação daquele crédito. Então, letra A está errado. Letra B. É proibido ao devedor pagar espontaneamente contribuições previdenciárias. Nunca. Se ele entende que aquele valor está correto, ele já paga logo, já evita uma dor de cabeça em relação à questão tributária. Então, errado. Letra D. Somente será executado título executivo judicial. Não. Nós mencionamos que serão executados de trabalho, o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público do Trabalho, as atas de conciliação da Comissão de Conciliação Prévia, os títulos executivos extrajudiciais e os títulos executivos judiciais. Então, letra D errado. Sobra qual? Letra C. Então, nosso gabarito, letra C. É competente para execução, certo? O juiz ou o presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado a matéria. Fácil, né? Próxima questão. Segunda questão. Em relação à liquidação de sentença no processo do trabalho, é correto afirmar que: letra A. A liquidação deve obedecer aos estritos limites da decisão transitada em julgado, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada e à imutabilidade da decisão. Letra B. As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo da liquidação, cabendo, no mesmo prazo concedido às partes, a intimação da União para apresentar a contribuição previdenciária incidente. Letra C. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo poderá abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Letra D. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento, pelo procedimento comum ou por prova pericial. Então, questão interessante. E aí nós analisaremos, então, item a item. Vamos lá. Letra A. A liquidação deve obedecer aos estritos limites da decisão transitada em julgado. Sim. Aqui nesse caso, pessoal, muito cuidado com questão de concurso público ou de prova da OAB, porque não é obrigado a tratar de todas as hipóteses, certo? Então, se ele está falando da execução definitiva, está correto, certo? Deve observar os limites da decisão. Sob pena de afronta à coisa julgada, ok, e a imutabilidade da decisão. Perfeito, nós mencionamos isso lá no início do nosso estudo, certo? Então, gabarito, letra A. Vamos analisar os erros das outras. Letra B. As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo da liquidação. Não. A liquidação, ela será feita por requerimento. Então, a parte apresenta o seu requerimento, certo? Ou o juiz de ofício, quando houver o ius postulante. Letra C. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo poderá abrir às partes prazo comum de 8 dias. Não, não é poderá, é deverá. Artigo 879, parágrafo 2º. O juiz deve intimar as partes para, caso queiram, impugnar as contas de liquidação. Letra D. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, ok, por arbitramento, pelo procedimento comum ou prova pericial. Ele aprontou uma salada mista, né? Ele misturou o CPC com a CLT e aqui para nós, cálculos, artigos ou arbitramento. Fácil? Esperava essa resposta? Espero que sim. E vamos para a nossa última questão, nossa terceira questão do primeiro bloco. No processo de execução, no processo de trabalho, após a elaboração da conta de liquidação, é
do juízo abrir às partes prazo de dias para impugnação fundamentada, com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, as lacunas 1, 2 e 3 se preenchem correta e respectivamente com. Aqui é simples, ou para resposta direto, né? Então, após a elaboração da conta de liquidação, é dever do juízo abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada, portanto, gabarito letra C. Fácil. Matar a pau, tranquilo, espero que sim. Então, ao responder o quiz, sedimentamos aquele conteúdo e, portanto, daremos fim a esse bloco. Agradeço a atenção de vocês e lhes espero para os próximos blocos aqui no Saber Direito. Beijo, abraço e até lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.